A paz do Senhor, meus irmãos que se encontram agora através do nosso Facebook, acompanhando mais um programa, terceiro programa do nosso Conversa de Obreiro. Seja bem-vindo, vocês que estão acompanhando a nossa programação sabem que o nosso objetivo aqui é edificar sua vida através das histórias, trajetórias de homens de Deus. E claro, estamos trazendo hoje mais um convidado para que possamos aprender um pouquinho mais e através da história de vida dele a gente possa ser edificado. E a gente convida, claro, você que está em casa a curtir o nosso vídeo, compartilhar, você que está aí de repente comentando aí o nosso vídeo, manda a mensagem para o nosso pastor, manda aí o seu depoimento, é uma interação bem legal e a gente quer convidar você para compartilhar. Estou pegando aqui o celular, esse programa é feito para você, por você e com você. Então você aí vai agora compartilhando nosso vídeo e a gente vai falando aqui seu nome, citando a sua cidade, de onde é, né? E aí nós temos, claro, essa interação bem legal. O programa Conversa de Obreiro vem com o objetivo de contar as histórias dos pastores que fazem parte da nossa IADERN, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. E o nosso convidado de hoje tem 62 anos, é casado com a irmã Irani dos Santos, pai de 2 filhos, avô de 5 netos, formado em técnico de edificações, formado em antropologia e bacharel em teologia. Comigo aqui, o querido pastor da IADERN Ouro Branco. Seja bem-vindo ao Conversa de Obreiro, pastor João Batista Pinheiro. Pai do Senhor. Pai, sou irmão Jodinaldo. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com o irmão para participar desse projeto, né, Conversa de Obreiro, e poder compartilhar com os irmãos experiências, histórias nossas, trajetórias assim, pessoais também, relacionadas com o trabalho do Senhor, o ministério e também trabalho transcultural. E espero que seja alguma coisa que vá ajudar alguém nessa motivação missionária e que seja edificante para muita vida, para a glória do Senhor. Glória a Deus. A gente começa agora o nosso bate-papo aqui, a nossa Conversa de Obreiro, falando também, a gente acabou aí passando o perfil dele, não poderia deixar de dizer, o pastor João Batista, 10 anos de missão transcultural, foi missionário em Guiné-Bissau, e claro, teremos aqui durante a nossa entrevista uma boa parte desse bate-papo dedicada a essa missão, não é verdade? Essa missão realizada ali no continente africano. A gente começa, pastor, falando um pouco do seu início ali, né? Natural de Santana do Mato, fala um pouquinho sobre como é que foi ali a sua vida, os primeiros anos, chegando aí, como foi também a sua juventude naquela cidade. Pé de serra, né? É verdade. Então, eu sou de família assim, humilde, né, aqui do sertão, aqui do Nordeste, nosso estado, família de tradição católica, e desde a minha meninice, né, que eu tinha simpatia por religião, no tocante a ir à missa, querer ser padre, tinha uma admiração pela vida sacerdotal, e era um desejo assim de conhecer Deus, de seguir aqueles passos, né, de ser um sacristão, de tocar no sino da igreja, fazer a minha casa ao meu modo, presépios, novenas, chegar ao ponto de celebrar até novena assim, a comunidade vinha para se reunir e com aquele comportamento tradicional. E sei que, claro, tudo isso aí hoje, entende que não tem base bíblica, é alguma coisa que a gente, como cristão, não como crítica, mas como reflexão, vê que não tem a aprovação de Deus, porque trata de religião que foge dos parâmetros bíblicos. Né? Mas o senhor, interessante, o senhor entendia que aquilo já era um despertamento de Deus, né? Ou seja, estava ali na Igreja Católica, ali participando, era Deus lhe chamando também ali, uma forma de um despertamento, né? Sim, entendo que Deus tinha comigo um propósito, e em meio a esse ambiente, Deus foi me despertando dando consequência ao comentário, assim, um relato, de que em meio a esse ambiente, que eu achava, senti em mim a sede de Deus, de buscar Deus, de ter como dedicar ao Senhor, Deus foi me esclarecendo de que eu devia ter outro entendimento a respeito. Daí eu passei a ter contato com o Evangelho através de literatura. Eu lembro que na minha adolescência, na cidade ali, estava chegando o Evangelho, a Igreja de Deus, pastor de Gesso, e na ocasião que ia ser ali a igreja ia ser inaugurada,
nos anos 70, eu recebi uma literatura, na hora que estava passando uma Kombi divulgando o evangelho na rua, com som e tal. Eu peguei lá um folheto, alguém soltou assim na rua, eu peguei o folheto, fui ler e comecei a sentir aquela vontade de conhecer mais, de buscar a verdade. Enfim, era Deus trabalhando em minha vida, mostrando que tinha alguma coisa a conhecer, e aí eu ia me desprendendo daquilo que eu entendo que hoje é paganismo, e abraçando a fé evangélica, conhecendo Jesus. E um dia à noite, quando o templo lá inaugurado, o templo lá em Santana do Mato, né, eu fui à noite ao culto lá, motivado por conhecer Jesus e Evangelho. E através daquele folheto, a importância, pessoal que está assistindo em casa, às vezes evangelizando, qual a importância da entrega de um folheto, né? A mensagem que está ali. Verdade. E o senhor falou aqui, deixou claro, que foi através desse folheto que houve ali um despertamento, houve ali digamos, um desejo a mais para conhecer, né, a palavra de Deus. Fala um pouquinho disso. Então, você lê e vai procurando conhecer mais. Cria aquela curiosidade e vontade de saber a mensagem. E é Deus trabalhando o seu Santo Espírito na pessoa, despertando para conhecer. E quem busca, acha, né? É verdade. Quem procura, acha. Busca é crioulo, né, cara? De modo que a gente tem um contato com a igreja, né? O Novo Testamento, no caso, em mim, despertou, assim, uma certa vontade de conhecer mais. E aí foi a semente lançada no meu coração. Naquele dia eu não cheguei a aceitar Jesus como Salvador, dar o sinal de aceitação, mas já havia o mover de Deus em minha vida. E ir na Natal para estudar, lá, começar o curso de segundo grau, no caso, na antiga ETFER, né? No caso, o senhor, né, não foi no período da entrega desse folheto que o senhor aceitou a conversão, não foi ali, mas foi, o senhor entende que foi uma semente plantada, e aí o senhor vai para Natal, e como é que é aí o encontro? Levantou as mãos lá em Natal, como é que foi isso aí? Então, na verdade, assim, a semente foi plantada e ela brotou em algum momento. Isso é um processo, né? Isso é um processo de Deus vai nos convencendo, isso é um processo gradual. Claro. E lá fui morar na casa de um tio meu evangélico. Seu tio era evangélico? Sim, lá em bairro de Nova Descoberta. Daí havia uma certa resistência minha de aceitação imediata, porque acho que fica como que aquele conflito internamente, né? Claro. Mas Deus trabalhando nesse sentido também. E tinha culto lá do meu tio, com a juventude da igreja, eu ficava dentro de casa, no quarto, não queria sair para não me expor, tá? Mas eu ouvia a mensagem, não tinha como, né? O som ia lá dentro de casa, eu ouvia a mensagem, era Deus me chamando, falando comigo através da mensagem. Eu sabia que era comigo, eu tinha medo do inferno, medo do futuro sem Cristo, assim. Da vida eterna sem Deus? Aí, e Deus, os irmãos através do louvor, a moça da igreja, a juventude da igreja, das mensagens, ia como que acumulando conhecimento e alimentando a vontade de crer em Jesus, de receber como meu Salvador. Dia depois, eu lancei um dia de domingo, né? 1 de setembro de 74, né? Uma vontade de ir à igreja, um dia chuvoso, eu lembro, e a vontade era que chegasse à noite. A minha pressa é que vinha essa noite acontecer para ir para o culto, né? Aquele dia era o dia D. O senhor amanheceu já com essa decisão tomada, né? Amanheceu o dia, é hoje. É verdade. O dia, para mim, ficou um pouco longo. A vontade de ir à igreja, para poder levantar a mão para Jesus, né? E, assim, aquela expectativa da noite chegar, né? Um dia chuvoso, eu lembro e tal. Fui à noite para o culto, e depois da boa mensagem lá, assim, um culto pentecostal, uma bênção. A Assembleia de Deus, né? Lá da nossa coberta. Falando do culto, eu teve um convite, de imediato, não levantei a mão ainda, mas no final, o pastor Josias dos Passos, né? Josias dos Passos, lembro, né? Era lá o dirigente, reforçou o convite, né? Eu fui à frente, eu e uma outra pessoa, a Santa Jesus como Salvador, claramente, e aí recebi Jesus, a oração, como é de praxe fazermos, lá para cá, né? Aí tudo mudou, passei a ter outra visão de mundo, uma bênção, e comecei já, como jovem, a me envolver com o trabalho da juventude da igreja, cantar em conjunto, de juventude, também, assim, apartamento de evangelização ali em Morro Branco. Isso, né? Foi em que idade, pastor? O senhor aceitou em que idade? Cerca de 18 anos, mais ou menos, que foi a idade que eu vim para Jesus, né? Quando o senhor aceitou a Jesus, o senhor era um jovem, digamos que
se classificava como um jovem rebelde, um jovem meio assim. Como é que o senhor se classificava como jovem naquela época? Era um jovem que estava ali meio desanimado, desiludido? Diz aí como é que era o jovem João Batista daquela época. Então, como uma pessoa ainda, voltando um pouquinho atrás, né? Na minha adolescência, até chegar a aceitar Jesus, a gente, com as amizades que faz parte do mundo não cristão, você tem coisas que você entende que não é para você conservar, nem dar sequência a uma vida, digamos, fora do caminho do Senhor. E aí você sente a necessidade de mudar, de ter com Deus o encontro e levar a sério as coisas, os princípios cristãos, e se desprender daquilo que o mundo oferece, que é atraente e não convém a quem realmente quer seguir a Cristo e fazer a vontade do Senhor. A minha vida, logo cedinho, foi muito pautada com trabalho, né? Eu estudava no sertão, ajudava meu pai, minha mãe também, no trabalho do dia a dia, como interior, né? De cuidar de criação, de botar alimentação para as criações, para a ovelha, para o gado, botar ir para o roçado, para vazante, trazer capim, botar água em galão, pagar uma moedinha também e tal, água assim em jumento assim tal, em barril. Era uma vida de dedicação ao trabalho, mesmo como adolescente e criança. Meu pai também tinha a sua atividade, eu tinha que ajudá-lo também no dia a dia, no que podia. Chegou a um ponto também com a vontade de ter uma certa condição também. Passei a ser um vendedor assim ambulante, de fazer coisa, fabricar pirulitos e vendia, já ter uma renda. Isso com 13, por aí, ano assim. E interessante que veio em mim essa ideia, eu até um pouco assim, curioso, como começou assim, né? Conheci uma pessoa que fazia pirulito, né? Uma taubinha assim, e aqui me chamou a atenção com uma coisa interessante. E um dia, um colega meu, ele tinha vontade de vender assim, coisas, uma caixola assim, que era coisa, pastilha, chiclete, confeito, coisa assim, que era um pouco comum naquele tempo ter, né? E a minha ideia foi pegar um cabo de vassoura, né? Cortei, peguei uma taubinha assim pequena, cavei, cortei, furei assim, 48 buracos, né? Para fazer uma taubinha de pirulito, né? Aí peguei uma moedinha, né? Comprei meio quilo de açúcar, né? E o limãozinho, e já preparei isso aí para começar a vender. Olha só. A primeira vez não deu muito certo não, ficou mole. Como é que é? A primeira vez o senhor foi lá, muita determinação, mas não ficou como queria. Perdi o ponto, né? Não acertei o ponto, estava começando. Aí o que aconteceu? Eu consegui ainda ter o dinheiro do que tinha gastado. Não tive lucro, mas também não perdi tudo. Na segunda vez fiz, aí passou do ponto. Peraí, na primeira não chegou o ponto, na segunda já passou. Mas já foi melhor, porque já deu para aproveitar mais, ter algum ganho e tal. Já foi uma taubinha maior, tal, com 148 pirulitos no caso, né? Aí depois que acertei o ponto, né? Aí fez uma taubinha maior com quase 200 pirulitos. Resumindo, a minha ocupação era diariamente em fazer e vender pirulito. Nas escolas, na feira e também na comunidade e tal. E me deu condições de ter uma renda própria, para manter meus estudos no ginásio e também ajudar meu pai semanalmente na feirinha da casa tal. Então passei a ter uma certa independência. Eu lembro que o meu primeiro relógio, ainda lembro, né, era minuano, era um sonho que eu tinha de ter um relógio. Comprei um carneirinho do chifre grande, né, do chifre grande assim tal, de uma qualidade inferior, assim, quando ele estava ganhando. Depois comprei troquei por um carneiro da cabeça preta, que é mais de raça. Já era um avanço, já era um progresso. E quando apurei esse carneiro, comprei um relógio minuano. Olha só. Eu lembro que, como criança, adolescente, esse dia ficou o braço mais pesado, né? Quando eu acordei com o braço, era uma coisa assim, tal, de me empolgar. Assim, um sonho de adolescente ter um relógio. Hoje é um celular, né? Claro. Assim. E foi assim, algo que eu fui assim, procurando ter a minha condição de me manter, claro. E os meus pais também. Aí, isso, toda semana eu vendia cerca de 5 mil pirulitos, né? Eu fazia... Vendia muito, né? Mas não tinha tempo, só por estudo e trabalhar. Eu fazia muitas caixinhas, aí vendia durante 3 recreios durante o dia e também na feira. Então passou a ser assim, uma atividade permanente. Mas eu vi o fruto, né? Uhum. Eu podia me manter, claro. E meus pais também em casa.
Isso me deu muito assim autoestima, né? E também a visão de poder já ter alguma coisa. Inclusive, muito assim, criatividade, eu cheguei a fabricar, né, a grosso modo, né, essa maquinazinha de fazer capuz de algodão, chama algodão doce, né? Eu cheguei a fazer, naquele tempo era muito rústico, era uma velhinha embaixo acesa assim, botava o açúcar e tal, uma coisa assim, bem assim, rudimentar, né? Mas cheguei até a vender. Olha só. Só que eu depois dei ênfase ao pirulito, que era o mais comum e tal. Mas assim, a ideia de ter alguma coisa de independência, e o trabalho dignifica, né? Ele faz da visão, né, de querer ter as coisas, batalhar por isso, e passei a ter isso como uma coisa, digamos, o apoio dos pais também, né? Hoje, tem crianças que trabalhar, muitas vezes, passa a ser uma coisa, digamos, reprovável, o que eu acho que não deve explorar. Claro. Mas criança trabalhar, as dos pais, é muito bem-vindo, mas infelizmente deve ver com outro olhar. Claro que o extremo não é bom, né? Claro. Nem pode explorar a criança, deixar de estudar, nem pode também proibir de ter alguma atividade de trabalho, porque isso também é dignidade e tal. Isso. E eu vivi essa época assim, com essa visão, foi muito bom para mim, até para Natal e fazer o segundo grau, passei então a não ter mais essa atividade, porque já era estudo, tudo mais, enfim. Mas foi uma boa experiência na minha adolescência. Glória a Deus. Pastor João Batista, é muito interessante ouvir esses relatos do senhor, a importância dessa criação, né? Isso era um trabalhar de Deus também na vida do senhor, né? Só antes a gente continuar aqui, pastor, a interação do pessoal que está acompanhando aqui, tá bom? A gente promete sempre estar falando aqui de você que está em casa. Você manda a sua mensagem, manda aqui a sua participação, seu depoimento, manda a sua saudação ao pastor João, tá bom? Aqui o pastor Ricardo, dizendo, estou na escuta, paz do Senhor. A irmã Santana Lima colocou aqui, todos na escuta, na IADERN, em Ouro Branco. Irmã Santana, né? Sim. Manda uma paz do Senhor lá para ela. Paz do Senhor para Santana, para todos os irmãos aí, Ouro Branco, um abraço, logo mais, estamos à noite aí, no culto do EFAD. Em nome de Jesus. Aqui também, pastor Romualdo Costa, pastor Romualdo, hoje pastor lá em Cajueiro, né? Pastor Romualdo, que pastoreou aqui na IADERN em Equador. Também aqui o nosso querido amigo, irmão Ranieri Silva, o nosso pastor Jesuíno Ferreira, paz do Senhor, querido. Lucivan Santos, pastor Bernardino lá de Florânia, né? Manda uma paz pro companheiro aí. Pastor irmão Bernardino, te abençoe, aí em Florânia, todo campo aí, os irmãos aí, um abraço aí. Em nome de Jesus. Campo Eclesiástico Currajão, pastor Israel Caldas. Pastor Israel, que é um grande amigo do senhor, né? Israel, Pai do Senhor, pro irmão aí, irmã Cleonice, prazer tê-lo na audiência aí. O pastor foi nosso coordenador lá em Natal, né? No setor 8 de Pirangi. É uma referência para todos nós, né? Já foi da diretoria da IADERN. Graças a Deus pela vida do pastor Israel. É uma bênção para nossas vidas. Glória a Deus. Mais aqui participações, pastor Micael Medeiros, missionário Micael, Cícero Floriano, a paz do Senhor, o nosso querido irmão Israel Pereira, a paz do Senhor, querido, Cleito Lopes, Isaías Dias, parece que o Isaac Dias, porque é o irmão dele. Sim. É o irmão Isaac Dias, dirigente de congregação também lá em Natal. Pastor Gesian Alves, que foi o nosso primeiro entrevistado, né? Pastor Gesian foi quem estreou o Conversa de Obreiro, até se emocionou lá, né? Porque realmente são histórias que nos emocionam. Tá aqui o Essione Gomes, Monalisa Oliveira, Ione Andrade, Lucas Marinho, José Romão, pastor José Romão, aqui pertinho, né? Nosso vizinho aí, pastor Romão, Pai do Senhor, te abençoe aí, o campo aí de Seridó, nosso vizinho aí, é uma bênção. O nosso pastor Romão ali, que é homem de Deus e que tem realmente se empenhado em levar adiante a pessoa ali em Jesus Seridó. Glória a Deus. Também aqui, pastor, vamos falando aqui as participações, daqui a pouco a gente volta com o bate-papo aqui com o pastor. A Marine Aquino, a irmã Fabiana Araújo, o irmão Juan Pedraja, lá direto do Uruguai, olha só, amém, la paz do Senhor, vou falar em português, viu, aqui, ó, boa jornada de domingo e bênção para vocês, direto de Santa Luzia, Canelones, Uruguai. Aqui também o pastor Ricardo botou aqui, a paz do Senhor, parabéns pelo programa, nosso querido irmão Marcos Martins, continua aí, ó, continua participando, daqui a pouco a gente volta aqui com vocês. Pastor, levantou as mãos, semente plantada lá em Santana do Mato, mas Deus te leva para Natal, né? Confessa o nome de Jesus como Salvador. E como é que surge o despertamento? Como é que foi aí a sua vida na igreja? Até chegar ao ministério. Então, fechando um pouquinho a parte da conversão, como é comum, quando os pais não são crentes, né? Você encontra alguma resistência na família. Isso. Como estava Natal, foi mesmo porque eu estava com meu tio que era crente, tinha todo apoio, tá? Mas vindo anterior, a casa dos meus pais, às vezes nas férias, né? Em Santana. Sim, em Santana do Mato, né? Havia algumas reações, assim, por falta de entendimento ou tal.
eu sentia isso, a pressão contrária à minha fé cristã, mas Deus me deu o entendimento de continuar firme com Jesus, né? Orando pelos meus pais, compreendendo o porquê dessa reação. E Deus me deu a graça para permanecer na fé, nunca pensei de recuar, né? Ainda que houve até algumas situações difíceis, né? Eu lembro assim, como testemunho tal, quando eu respeito meus pais assim, honro meus pais, sei que isso foi uma atitude assim, digamos, por falta de conhecimento. Eu lembro que meu pai, quando foi para Natal estudar, como é comum, de 15 em 15 dias, ia para mim uma caixinha com feijão, macaça, né? Carne de sol, docinho de leite, ovo caipira, e um dinheirinho para manutenção tal, minha lá Natal, nos estudos. Tal. Ele tinha esse cuidado. Tinha. Quando eu aceitei Jesus, aí a coisa ficou ameaçada de parar. Eu lembro que um dia eu fui pegar o ônibus para ir para Natal de volta, da Nordeste, na época era o ônibus que tinha a linha, e meu pai, que era contra eu ser crente, minha mãe também, meus irmãos, isso porque faz parte daquela falta de entendimento. Então. Ele disse, anda de subir para o ônibus, de embarcar bem cedinho, ele disse que tá depois a me ajudar, estava ali pronto para dar apoio e tal, mas eu tenho que deixar esse negócio de crente. Ele falou isso? Sim. Se eu não deixasse, é para não contar mais com ele no caso. Nesse sentido, tal, assim. Sim. Eu não me abalei, tal, entendi a posição dele, porque não tenho Jesus no coração. Eu embarquei no transporte tranquilamente, tal, papai a benção, tal, embarquei normalmente, sem nada de apoio naquele momento, porque era como se fosse uma espécie de pressão, deixar Jesus. Eu vou para Natal, normal, assim, tranquilo, contente com Jesus, não me abalou sem nada. E eles viram que não tinha jeito, depois passou a voltar, a mandar novamente ajuda, através do transporte que ia para Natal, tal. E eu todo dia, lá na Alecrim, ali, no local lá que o carro parava ali, para pegar a caixinha com as coisinhas. E Deus abençoou, que nada me faltou. Mas esse momento foi um momento de teste ou provação. Mas graças a Deus que eu vi com naturalidade, mas mantive firme com Jesus, entendi o momento que estava passando de incompreensão. Mas não abriu mão, né? Salvou meus pais, graças a Deus. E não, aí eu não me abalei em nada. Tenho convicção da salvação, isso aí era assim que vinha, mas que não me atingiu em nada, eu só compreendi que eu estou orando por eles, e um dia Deus salvou meus pais, graças a Deus, já na velhice, e foi bom a gente ter a convicção de que Jesus é insubstituível e nada nos afastará do amor de Jesus. Pastor, chegando na igreja, a gente sabe que a gente teve conversando antes, o senhor teve um envolvimento ali com a mocidade, teve ali se envolvendo com a obra do Senhor, e aí começou a despertar esse desejo, e entendia que o Senhor tinha um chamado específico na tua vida, né? Fala aí como é que foi. Então, como jovem, naquele tempo, antes de casar, eu congreguei na Nossa Coberta, tinha um número de jovens bem expressivo, né, na época lá, né? E havia muita ênfase a evangelismo, ali em Portolândia, né? Morro Branco, por São Luís, né, no Ipaz, ali, aquela área ali, era como que frequentemente trabalho evangelista através da juventude da igreja. Eu fazia parte da juventude da igreja, comecei a me envolver com o trabalho do Senhor. Tinha lá um programa no som, naquele tempo tinha aquela boca de ferro, né, em cima das congregações. Hoje não tem mais, mas naquele tempo era comum ter na igreja aquele alto-falante, né? E logo cedinho, a gente tinha um programa Despertar, né? Começava logo cedinho com o jovem da igreja, né? Deu ar com o LP, né? Tá aquele LP ali e tal, para tocar, né? E fazia tipo um programa de rádio, claro. Falando assim, aí tinha cânticos, mensagem, é uma bênção. E o bairro lá. Isso, a juventude, ali, a comunidade ali, né? Ouvia logo cedinho o programa Despertar, né? A gente tentava dar um jeitinho de fazer uma certa organização de som, de preleção, né? Mas era uma bênção muito grande ali, aquele tempo ali com a moçada ali da igreja da Nossa Coberta. E aí eu casei, né? Logo em seguida, entre a minha conversão e o casamento, foi poucos anos, né? Cerca de 3, 4 anos no máximo, para a gente poder, assim, dar esse passo, né? É importante na nossa vida também ministerial. Aí passamos já a trabalhar como auxiliar de trabalho, com cooperação lá no trabalho. Fui morar em Parnamirim, logo em seguida, depois do casamento. Aí foi quando comecei a me envolver com direção de congregação. Qual foi a primeira congregação? Foi Boa Vista,
que na época ali para Parmirim só tinha 4 congregações, era bairro da Liberdade, Boa Esperança, Boa Vista e a sede, né? Estava ali, eu trabalhava naquele tempo ali. E eu fui dirigir a Boa Vista depois, que era auxiliar do irmão Nicodemos, que era da empresa lá em Parmirim, do irmão Firmino de Castro, só da memória. Aí ele foi para Natal e assumi a direção da congregação em Boa Vista, ligada à sede em Parmirim. Naquele ano de 82, né, a gente foi ao diaconato, né, para Santana nos indicou para o diaconato, foi Natal a consagração, mas foi indicação de Parmirim. E mais no ano de 83, eu precisei voltar para Natal, né, passado satélite, que ali estava ali o trabalho sendo iniciado lá na Serra do Japim, né? Ali eu conheci, porque ali eu trabalhei no Inocop, né? E ali como fiscal, conhecia todo o conjunto ali de satélite, né? Mais de 3 mil casas ali e tal. E a gente participou do momento eu trabalhei na sua abertura ali. Pastor Evangelho da Silva, né? Evangelho da Silva, na época presidente. E Neópolis veio ali, abriu o trabalho ali, né? Em satélite. Foi uma cimenta lançada, eu participei ali daquele momento ali de início. E já cooperando com o trabalho ali como diácono. Então veio a congregação, entrei ali poucos meses, aí depois voltou lá para a Rua Bem-TV, que é perto do Colégio de Amarinho, era pastor Edmundo, homem do Senhor, né? Depois pastor Luiz Soares também, né? Assumiu ali o trabalho, hoje está em São José de Mempibu, nosso pastor, um honrado, uma benção ali, pastor Luiz Soares. E aí veio outro pastor também, então fiquei ali em Satélite ali, cerca de 12 anos, né, congregando ali. Muito tempo, né? Como diácono, e co-pastor ali durante algumas gestões, e também cooperando na construção ali do templo ali, Satélite. Quando o senhor chegou lá, a construção não tinha iniciado ainda, começou depois que o senhor chegou lá, não foi? Isso, na verdade começou, né, numa casinha, né, lá do conjunto, né? Depois foi para outra casa maior, depois para outro espaço que era o primeiro andar, até chegar a ter esse terreno, que foi uma doação da prefeitura, né? Na época de Garibaldi era prefeito e tal, e foi uma benção ali, o terreno ali muito acidentado, assim tal, né? Topografia não muito assim favorável, mas foi feito ali um projeto, né, para ter 3 andares, né? Subsolo, a nave e mais um outro andar atrás. Hoje é um templo ali que é Apolo do setor 16 Natal. E foi ali 12 anos de trabalho em satélite, até que em 96, né, o pastor Praxé, né, tá ali chegando, vindo do Rio de Janeiro e tal, ali a coordenação do trabalho em satélite, no caso. E dali eu passei, foi indicado para subir um trabalho em Parmirim. Havia um trabalho do outro lado da BR-101 e tal, ali no Parmirim, que não tinha ali trabalhar ainda na época. E foi uma abertura de um trabalho ali iniciado, né, ali um trabalho das Pedras de Deus, no setor 16, que hoje é ligado ao setor 8, que é Pirangi. E ali, aí, eu trabalhava ali no começo do trabalho, e dali, por uma de congregações, né? A Carta, Colônia de Jiqui, Capo Macio, na Parmirim outra vez, depois, quando voltamos, até ir em 2004 para Príncipe de Cristo, já no Planalto, lá na periferia ali da cidade. Hoje já está diferente, tal, melhorou muito ali, mas na época era muito assim, distante, um lugar difícil também. E também difícil lá, por ser uma área assim, difícil assim e tal. E dali foi quando Deus nos assim, levou para o campo transcultural. Já havia um chamado, o senhor, em 89, né? Ali, o senhor falou pela primeira vez sobre o trabalho transcultural, né? Eu achei que ia ser alguma coisa mais próxima, né? Mas passou para se cumprir 18 anos. Olha aí. Deus nos orientando, nos motivando a um preparo para o trabalho transcultural, né? Eu fui motivado a voltar a estudar, também Irani, buscando formação, graduação, focando principalmente o trabalho transcultural. Daí eu fui estudar na área de humanas, né? Pensando nesse alvo, desse projeto do senhor conosco no campo transcultural. Pastor João Batista, só antes de a gente continuar, é interessante essa parte que o senhor falou da questão desse período, né? O senhor, quando recebeu a revelação de Deus, 1989, 18 anos depois, o senhor aproveita e manda mensagem aí para quem, alguém que esteja assistindo, pensando, olha, eu não sei quando é que eu vou, não sei qual é o tempo que é, talvez até tenha se afobado aí com a questão do tempo, mas aí dá o seu exemplo, aí, 18 anos, né, para quem está esperando aí o chamado de Deus. Né? Então, é importante frisar esse ponto aí, porque, né, durante esse tempo todinho eu não parei. Eu continuei trabalhando,
né, na área secular, né, em construção civil, também estudando e também assim, trabalhando na igreja, dirigindo congregações, conciliando a atividade. Às vezes não era fácil fazer isso, mas tinha como encaixar, conciliar família, pastorado de igreja, trabalho secular e também curso de capacitação. Tal. E é interessante que quem tem um chamado do Senhor para o campo transcultural, se você já souber qual é o país que vai, buscar conhecer a língua daquele país. Se não souber ainda, busque um inglês, um espanhol, porque vai ser muito útil, não só no país que vai trabalhar, mas nessa vida globalizada, você passa, vai e vem, vai lidar com pessoas que vai precisar de ter essa língua a mais, e hoje é muito importante ter essa parte aí. Então foi 18 anos, não é regra para todo mundo, 18 anos. Claro. No meu caso, foi um tempo de preparação e também de expectativa. Eu guardei isso em silêncio, né? Eu sou um pouco metódico, só sabia eu e minha família, né? Nem o pastor sabia desse assunto, mas era eu e Deus, assim. Mas eu sabia que um dia ia acontecer esse trabalho transcultural, e enquanto não acontecia, cuidei de realmente buscar ferramentas que seriam utilizadas no campo transcultural. Quando terminou o curso, eu senti que era o tempo. Olha só. E aí eu entendi que devia me desprender do trabalho secular, mesmo assim, molelância, que era muitas vezes, por assim dizer, sabe? E Deus foi comigo, paciente longânimo, ao ponto de me dar detalhes do chamado transcultural. Eu queria tratar esse assunto com muita seriedade, convicção, e definição de campo, do tempo, como ir. E Deus, na sua bondade infinita, foi me dando ponto a ponto, mas chegou um ponto que Deus disse, basta. E aí eu senti que o que estava ali me dizendo contigo, né? Não era mais para mim estar com tanta pergunta, com tanto questionamento. E o senhor usou pessoas nesse sentido, que depois pode até frisar isso aí, para efeito também de experiência, de testemunho do Senhor. E foi importante. Interessante também que eu estava lá no Planalto, né? O pastor João Gomes foi para a inauguração de uma congregação lá, hoje é Planalto 4, né? E ali, naquela ocasião, foi que ele me indicou, depois ele me chamou para esse assunto, mas havia ali como que um momento que Deus tocou nele para me consagrar ao presbitério. E alguém depois perguntou assim, mas pastor, você vai para missões? Eu pensei que só ia gente da central, né? Você lá dentro do mar da central e vai para missões? Esse foi o sentido da pergunta. Mas quando Deus quer chamar alguém, não pode estar na capital ou lá no sertão, no interior. Onde tiver alguém que tem o chamado do Senhor, Deus vai lá e vai criar os meios de a pessoa ser chamado para servir. Então, não está restrito a isso. O chamado do Senhor está restrito ao seu propósito e alguém está disponível para assumir aquele chamado e cumprir. Deus continue te abençoando, pastor João. Certamente essas histórias, para nós, né, que estamos aqui acompanhando Conversa de Obreiro, terceiro programa, recebendo aqui o pastor João Batista, mais de 10 anos de missões em Guiné-Bissau. Daqui a pouco ele vai entrar na ênfase aí deste período. Mas continuar aqui mandando um alô especial, pastor. A gente quer daqui a pouquinho também chamar a irmã Irani, que ela tá querendo escapar, mas não vai escapar não. A irmã Irani aqui é a esposa do pastor. Então vamos afastar aqui um pouquinho, vamos encaixar ela aqui, porque ela tem tudo a ver com essa missão, né, pastor? Sem ela, a missão talvez não estivesse incompleta, né? É verdade. Então, Deus, assim, quando chama alguém para um trabalho, precisa haver um certo envolvimento da esposa ou do esposo. Eu já vi pessoas que têm um chamado frustrado, até, assim, digamos, sem poder ser viabilizado. Por quê? Porque um dos dois não tem a chamada. Isso aconteceu já com muita gente no mundo, porque às vezes, na hora que vai casar, não leva a sério esse ponto. Depois tem uns problemas que devem ser evitados. Então, acho que quem tem chamado o senhor para ministério deve, antes de casar, ver com quem está casando, quem vai escolher, e priorizar essa sincronia, esse ponto em comum, que é o chamado. Às vezes tem até diferentes talentos, né? Não precisa ser, às vezes, um pregador, um cantor, mas que tem o propósito de juntar-se a esse propósito do que é chamado, e também ter o chamado do Senhor, não necessariamente que ter uma grande capacidade de locução, de canto, mas que esteja a abraçar o projeto de Deus na vida do seu esposo ou da sua esposa e caminhar junto, e deva usar cada um na sua área. O importante é haver essa cumplicidade no propósito que o Senhor tem em cada vida.
Glória a Deus. Irmã Irani, vem para cá. A gente, pastor João Batista, faça mais um pouquinho para aqui. Nós vamos encaixar. Pode vir mais um pouquinho, pastor. Nós vamos encaixar aqui. A missionária vai também. Pode passar aí, querida. Não tem problema não. Nós vamos aqui conversar agora com ela. Irmã Irani, esposa do pastor. A missionária vai vir aqui para ver se está tudo encaixado aí. Esposa do pastor João Batista. Irmã Irani, que também tem uma história interessante voltado para missões. E a gente entende que a missão é feita a dois, né? O casal se dispõe. Eu queria que você falasse, Mairane, o pessoal que está acompanhando aí, no Conversa de Obreiro, né? E a gente, eu costumo dizer que não por trás do obreiro, mas do lado do obreiro tem uma obreira também. Tem a mulher de Deus, a guerreira, que ali cuida do servo do Senhor. Fala como é que foi esse despertamento também para a área de missões, lá em Acari, né? Paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor, irmão Jornaldo. Graças a Deus, o Senhor nos chamou muito cedo, né, para acompanhar o meu pai nos trabalhos. A cidade de Acari não tinha igreja evangélica e veio o pastor Manuel Matias, que chama pastor Bezinho. E ali meu pai se interessou, ele estava aposentado da rede ferroviária e houve o convite do pastor Manuel Matias e ele veio com a família. E eu era muito criança ainda, mas eu costumava muito acompanhar eles os trabalhos. E eu lembro dos trabalhos na serra, com tamborete, com farol na cabeça, e eles iam evangelizar. E eu tinha assim uma atração, né, por aquele trabalho, eu achava bonito, eu queria fazer também, eu queria ir junto. E assim foi o início, né, de eu entender, né, assim, o que era uma evangelização, o que era estar junto assim, mesmo como criança, né? Já sentia esse desejo de estar junto com meu pai, evangelizando, né? E em 1974, na despedida do missionário Edson Alves, nós estávamos morando, nosso primeiro missionário da Assembleia de Deus, nós estávamos morando em Nova Descoberta. E o irmão Mário, que é irmão dele, né, congregava na igreja com a gente lá. E Natal era muito unido, assim, tudo que ia acontecer, todas as congregações despediam do missionário, né, era o primeiro missionário a abrir aquela campanha, né, de recolhimento, de ofertas para o missionário. E ali a gente se empolgava muito e veio o missionário para ser feita aquela oração na igreja por ele. E eu cantava no conjunto infantil, eu tinha 12 anos. E ali, naquela hora da oração, eu senti, o Senhor dizia assim, você vai para a África. Mas eu pensava que era coisa de criança, né? E passou-se os anos e tudo. Quando eu casei com o Batista, estava para casar, ele perguntou, você tem chamada para trabalhar para o Senhor? Mas o pensamento da gente era nos bairros, né? Em Natal, a evangelização local mesmo. E eu disse, tenho sim. E ali a gente casou, né? Passou o ano e eu lembro que o Senhor sempre tratava conosco de chamada missionária. Mas em 1989 foi que Deus concretizou, convidando, né, a ele para essa missão transcultural, que o pastor, que era o pastor de Satélite, da época, da cidade de Satélite, disse para ele, olhe, essa palavra que Deus te deu hoje não é só aqui em Natal. Deus vai te levar para mais longe. E ali, né, a gente ficou aguardando e a gente sentia de Deus que tinha uma chamada. E quando a gente foi fazer a Estiadeb, que é muito bom a gente se preparar, porque a gente tem a chamada, tem a vocação de Deus, mas precisa do conhecimento, da palavra, do preparo. Então, Deus nos levou para a Estiadeb, fizemos o curso, né, de teologia, fizemos o básico, depois voltamos. Fizemos o bacharelado em teologia e o pensamento era a obra do Senhor, né? O chamado do Senhor. E logo cedo, trabalhando com congregações e tudo, mas Deus revelando sempre coisas do campo transcultural. Porque eu digo assim, missões é feito em todo lugar, mas tem um chamado específicos, chamados específicos, que às vezes o Senhor já fala do destino, né? Que quer levar aquela pessoa. E com a gente foi assim. Nós sabíamos que era a África, né? Mas não sabíamos qual o lugar da África. A África é um continente. Qual país? Daí começamos a perguntar para o Senhor e o Senhor nos respondeu, porque Ele é maravilhoso, né? Respondeu, revelou ao meu esposo Guiné-Bissau.
nós tínhamos uma atração muito grande pelo Senegal, por se tratar de África, e estava a irmã Fátima Almeida sendo encaminhada para lá, para a África, e a gente dizia, é a África, será que é Senegal mesmo? Mas aí o Senhor revelou Guiné-Bissau, e ali a gente procurou no computador e viu, é vizinho a Guiné-Bissau, ficou naquela, vizinha a Guiné-Bissau é vizinho Senegal, ficou naquela ansiedade de conhecer mais, e ali o Senhor foi concretizando, né, o chamado, até que o pastor Raimundo Santana, o nosso pastor presidente, que já dorme no Senhor, ele respirava missões, né, e ele naquela época ele dizia, queremos um missionário para a África. Venha, se apresente. Ele falava na rádio, falava nas reuniões de obreiros e dizia assim, se apresente, porque se tiver o chamado, nós vamos saber, não é? E ali a gente passava um tempo, meu esposo muito metódico, como ele disse, assim, pedindo ao Senhor confirmação, mas chegou um dia que teve uma reunião de obreiros e a gente estava em um mutirão na nossa congregação em Primícias de Cristo, e ele faltou àquela reunião por causa do mutirão. E ele disse, eu faltei à reunião. Aí um pastor que estava também com a gente naquele mutirão disse, eu não vim porque eu estava na central. Aí ele disse, eu não fui aqui envolvido nesse mutirão. O que foi assim que o pastor passou de mais especial lá, assim, para a gente saber? Ele disse, ele está convocando um casal para a África. A gente saiu e foi chorar por trás, né, chorando, assim, dizendo, Senhor, somos nós. E Deus cumpriu, né, nos levou ali, foi uma bênção, graças a Deus. Glória a Deus. Irmã Irani, com certeza um sentimento de muita emoção, mas também de um chamamento maior, né, para as missões transculturais. E isso mexe com vocês porque tem a ver com a história de vocês, né? Foram 10 anos ali na África, mas eu queria que a gente entrasse também no detalhe da questão da preparação. Vocês se disponibilizaram, né? O pastor que me falou que em nenhum momento revelava isso para os companheiros, revelava isso para os irmãos, mas chegou um momento que não deu mais para resistir à voz do Senhor, né? Como é que foi aquele encontro com o pastor, de saudosa memória, o pastor Raimundo João de Santana, um homem que amava missões? Como é que foi lá no gabinete quando o senhor foi lá e surgiu a ideia de uma preparação no estado de São Paulo? E até a irmã Irani daqui a pouco vai falar que havia uma revelação também em conta disso, né? Fala aí, pastor. Então, depois que o senhor nos chamou para trabalhar no ministério, nós trabalhamos em Natal ali, aquela era ali, cerca de 10 anos em congregações de Natal, né? Até aconteceu o chamado para o campo transcultural. Quando estava já terminando de fazer o curso de graduação e tal, na faculdade, assim, eu senti que o tempo estava chegando, eu ia para o trabalho assim, mas me sentia assim, um estranho no ninho. Já estava inquieto, que não era ali que eu devia permanecer, nessa procura por trabalho secular, que era a minha área de construção civil e tal. E aí eu estava terminando de construir a Caixa de Parmirim, a Caixa Econômica da Parmirim e tal, como mestre de obra, e havia um convite para depois dali assumir outra obra. E eu já sentia que não devia mais seguir nessa direção. Era muito forte dentro de mim o sentimento de que a hora estava chegada, eu devia procurar avançar nessa direção. E eu, assim, disse, Senhor, eu sinto que é o tempo de ir para a África, estou tendo chamado, vocês estão disponíveis. Agora, Senhor, a África é grande, qual é o país que eu vou trabalhar? Quer falar com o pastor presidente, está havendo um chamado para isso, a convocação acontece com frequência na rádio também, através de reuniões, e eu vou dizer ao pastor que eu parto, mas preciso de ter uma definição, qual o país que eu vou trabalhar, para poder isso ser encaminhado de maneira mais consistente, assim, com mais cuidado no caso. E à noite, o Senhor me deu uma revelação sobre o país. Nessa revelação que Deus me deu, eu estava na central, no sala do pastor, no seu gabinete, estava presente o pastor Santana, pastor Gilberto do DEPEN na época, pastor Arnon Lima Santana, que é secretário, enfim, a diretoria estava ali presente, eu entrava com um envelope na mão, então, como fosse um documento, e entregar ao pastor naquela revelação. E a minha proposta qual era? É entregar só, e sair sem argumentar nada para não influenciar, e deixar que fosse a decisão por direção de Deus.
Ao sair do seu gabinete, na recepção tinha um beirozinho e tinha uma irmã sentada, não sei quem era a pessoa, né? Na revelação não via quem era a pessoa, mas era uma irmã. Ao passar diante daquele birô, ela ficava de pé e bradava numa profecia. Em 2 anos tomarei um dos teus para ajudar na obra em Guiné-Bissau. Eu despertei da revelação e tal, e fui pesquisar na internet onde é Guiné-Bissau, conhecer o país, tal, porque Deus na revelação falou o nome do país. Tal. E aí, a gente foi conhecer o país, tudo mais, tal. Depois de conhecer o país com a língua, com a cultura, a localização geográfica, todas as condições, já tínhamos esse ponto definido, era importante. E aí, eu fiquei ainda querendo mais de Deus. Senhor, mas é agora, é nesse momento, como vai ser? E muita pergunta. Aí fomos a um culto lá no Planalto, e o senhor tomou uma irmã na pregação e disse, irmão, quando eu chamo uma pessoa, não tem muita formalidade, não. O profeta foi lá na casa da viúva, ele foi dizer, ó, eu sou um profeta, tá aqui, me dá coisa assim, então não foi nada disso. Faça um bolo para comer depois, para mim, depois para você. Então, foi direto. Não tem esse negócio de muita formalidade, não, tal. Então, é para agir e tal. Eu entendi que eu estava sendo muito formal com o senhor, e não tem mais por que isso, no caso. Claro. Ok. Aí, mas senhor, é o momento, eu vou trabalhar em construção, e comecei a querer mais coisas. Aí, então, Deus me deu outra revelação, eu estava acordado, isso orava à noite, e no apartamento, o dia amanhecendo, eu acordei e veio dentro de mim uma revelação. Vinha dentro de mim pessoas na revelação, ou algum tema. E vinha uma mensagem correspondente àquela pessoa que Deus estava mostrando na revelação, ou sobre aquele tema que eu estava querendo saber e vinha dentro de mim. Uma das coisas assim pessoais, que o senhor me falou tal, que tinha interesse de ouvir sobre a minha família, meus filhos também, e também sobre o chamado do Senhor, e assuntos diversos, né? Eu também na ocasião que estava acontecendo lá, onde estava trabalhando, e veio dentro de mim, a primeira pessoa que veio foi o presidente da República na época. Era 2007 isso. Aí veio dentro de mim a imagem da pessoa, e veio dentro de mim aquela mensagem bem forte. Não irá muito longe. Levantarei nesta nação um homem para honrar minha palavra. Olha só. E passou essa mensagem aí. Eu não sabia tal detalhe, depois vim entender o porquê que Deus conhecia, antes de tudo, o que estava em propósitos de muitas pessoas, que não está aqui em detalhe, e que Deus queria realmente entrar em ação para que o Brasil pudesse ser a nação que é hoje, caminhando em direção a uma postura que Deus se agrada. Tal. Então Deus deu um livramento ao Brasil, porque Deus conhece os corações, as intenções, e tem propósito com o Brasil, até para que o Brasil retome a sua visão missionária, a igreja brasileira, e possa atender ao chamado do Senhor de maneira mais ampla, e Deus tem todos os seus propósitos, e Ele tem um controle de todas as coisas. Ok. Vem dentro de mim, em segundo lugar, pastor Santana. Na revelação vinha assim, a pastor Santana assim, aí veio a mensagem correspondente. Tenho levantado como guardião da doutrina. Darei anos para estar diante do meu rebanho e estará comigo. Aí passou essa parte. Anos depois, tal, o pastor Santana foi jubilado, né? E está com o senhor tal. Aí depois veio Silas Malafaia. Tá, que eu não tinha assim, conhecimento sobre o seu chamado. Depois eu passei a conhecer melhor. Né? Aí veio a mensagem correspondente a ele. Diz assim o Senhor: tenho levantado como voz apologética nesse país. Há muitos abutres. Depois eu entendi da sua posição forte de defesa do assim, tal, assim, e Deus certamente tem levantado com um propósito nessa nação tal. Bom, aí veio também sobre a minha esposa tal, sobre a minha esposa, né? Confirmando tudo que já tinha falado tal, sobre nossa união tal, assim, conjugal assim. Eu estou confirmando todo o processo que a gente vem vivenciando e confirmando a nossa continuidade no trabalho do Senhor, também missionária. Aí vem de mim também os meus pais, né? A minha preocupação quanto a meus pais, né? Que era já velhinho e tal, não era crente ainda.
E a minha preocupação de ir para o campo, eles não eram crentes ainda, como seria tal. E Deus me falou assim, sobre meus pais. Darei ano de vida e ocasião para a salvação. Não frutificarão e estarão comigo. Olha só. De ano depois, eu só salvou meu pai, já está com o senhor, minha mãe também. Então, não são de caminhar, não pode dar frutos, já estão já na velhice, assim, ela no caso, já velhinha e tal. Mas o senhor cumpriu o seu propósito, com licença. Glória a Deus. Pastor, só antes da gente continuar aqui, sobre a questão da chamada, a conversa lá que o senhor teve com o pastor presidente da época, a gente quer voltar a interagir aqui com os irmãos que estão acompanhando, né, aqueles que nos dão a alegria, a honra de estar aí do outro lado, e você tem a oportunidade, através de Conversa de Obreiro, de interagir com a gente aqui, tá bom? Você que está do outro lado, tendo a oportunidade de ter aqui a história desses obreiros, sobretudo, meus irmãos, sobretudo, a história daqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que estão dia após dia pregando o evangelho do Senhor e tem com certeza histórias, relatos que edificam a nossa fé. Então a gente quer mandar um alô especial aqui, ó. Estamos aqui também com a irmã Irani, a esposa do pastor João Batista, aqui, ó. Milton Lucena, missionário, mandando a paz do Senhor. Irmã Santana, de novo aqui, lá de Ouro Branco, botou povo abençoado. Irmã Elizabeth botou minha pastora, Elizabeth Santiago, irmã Elizabeth Santiago, né? E a Elizabeth também botou, meu pastor, meu pastor. E Santana colocou aqui, ó, somos privilegiados por ter essa família missionária na IADERN em Ouro Branco. Amém, pastor? E aí, vamos continuar lá. Entra lá no gabinete. Então, então veio outras mensagens também, assim, sobre nosso filho também, sobre assuntos diversos e tal. Eu deixo aqui esses três que achei interessante, pertinente e tal, a esse momento aqui. Então, então eu depois disso aí o senhor falou sobre o chamado, né? Quando eu veio sobre, que era o meu ponto principal, tal, de curiosidade e pergunta, era essa. Aí vem então a mensagem forte sobre a minha pergunta, o meu questionamento ligado ao chamado tal. O senhor falou assim, tem falado tantas vezes, esse que tem um chamado para as nações, serás assim, assim, como... Aí foi o nome de pessoas, né, assim, que o senhor levantou ao longo da história, assim, no seu trabalho e tal, e fazendo promessas, aí fechou assim, tomaria um vaso para te dar uma palavra, e basta. Aí eu senti que Deus está... Glória a Deus, pastor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Está assim, confirmando o chamado, e que não queria mais conversa, no bom sentido tal. Levanta e age. Esse era o sentido que o senhor disse. Fez promessa, confirmou e disse, tomaria um vaso para dar uma palavra e basta. Você tem que ir. Tá. E no outro dia, fui lá na Vida 2, na Presidente Bandeira, lá na Natal, em sua geração, e está sentado assim, o irmão veio para trás, assim, o irmão, e leu um versículo e disse, irmão, depois desse negócio, levanta e age. Olha só. Foi direto. Foi. Depois de tanta, assim, confirmação, então não era metal, não era recuar, não. É questão de critério, de ser mais metódico, querer detalhe do Senhor, assim, nesse sentido. E aí eu fui, dentro do Senhor, meus joelhos e tal, e me entreguei. Senhor, agora é com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Lança tuas mãos no mar. Amém. Glórias a Deus. De missões. Aí eu soltei toda a preocupação e agora Deus tomou comando e eu estou nas suas mãos para fazer. Eis-me aqui, envia-me a mim, disse isso e tal, e sem reservas. Glória a Deus. Sabia da renúncia, né, de família assim, de filho aqui e tal. Aí começamos a desprender tudo que era assim, as coisas assim, tal, esvaziar o apartamento e tal, entregar-se assim, ao do Senhor totalmente. Aí eu falei com o pastor Coador, todo o pastor Eliezer de Planalto, daí comuniquei tal, o propósito do Senhor, ele me encaminhou para o DEPEN, e o DEPEN, sobre todo o relato, achou que podia demorar tal, porque isso é um processo que leva assim tempo, mas eu disse a mim que o que era em um ano ia ser em um mês, o que era mês ia ser numa semana, porque num dia, era coisa assim rápida. A congregação estava dirigindo. Em 7 dias eu tive que deixar a congregação assim, passar por pastor, ir para São Paulo, para o Tremendo Caróis, outro ponto tal. Ia também sair do trabalho assim, para me acompanhar. Foi uma correria assim, para todo um desprendimento,
atividades aqui e entrar em campo para fazer a obra do Senhor. E aí, nesse caso, na ocasião, estava no culto da restauração, em Natal, eu vi pelo rádio, estava no culto da restauração o pastor Joãozinho, que é João de Araújo, da Deus de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que está em Guiné-Bissau, pela Caróis, como líder nacional da Caróis. Tá? E ele estava indo para Guiné-Bissau, só que eu vou sair de Fortaleza. Então ele tem uma irmã aqui em Natal, que é do pai da Petrobras, ele veio passar aqui em Natal para ver a irmã e ia seguir para Ceará, para embarcar para Cabo Verde e Guiné-Bissau. Tá? Ele muito assim popular, assim, tá muito assim comunicativo, tá? Passou aqui um mês assim, no Natal, e eu vi na rádio que estava lá. Eu digo, tem um irmão lá de Guiné-Bissau, tá? Tem tudo a ver com a gente. Mesmo que eu não conhecia o irmão, tá? Não sabia que tinha Carol assim e tal, né? Mas queria conhecer alguém de lá, tem a ver com o campo. Tá. Aí nesse dia eu não pude ir lá, porque estava lá com outra atividade e tal, né? Não fui. Fiquei assim, lamentei que não podia ir para o culto para conhecer esse pastor que era de Guiné-Bissau, tal. Lugar para onde eu sabia que ia. No dia seguinte, escuderação de adulto e tal. Aí eu fui para escuderação e tal. De repente ele entrou lá pela portinha, né? Assim, tá assim, né? Assim entrou. Irmão de Guiné-Bissau. Aí o coração bateu forte e tal, né? Eu fui ouvir ele, muito assim popular, assim, tá assim, boa comunicação e tal. Quando eu achava de Guiné-Bissau, assim e tal. Aí que alguém quer ir para lá, levanta a mão. A sua reação podia ser levantada. Não, isso não é assunto para cá, isso é assunto para gabinete e tal. Eu guardei ali, assim, mas eu sabia que tinha tudo a ver e tal. Depois da escuderação, fui lá, assim, tá discretamente, tá, não falar no pastor Santana ainda, não queria avançar para ninguém o assunto. Claro. Aí me deu um fodo da caroceta, um fodo assim da Carol, assim. Foi o primeiro contato com o Carol, foi esse fodo e tal. Ele foi me dizer, quando estava lá, e para ir para lá tinha que passar com assim e tal. Mas eu não fazer nada assim. Ok. Aí isso aí já, eu fui ler assim, aquele fodo da Carol e tal, assim, mas até aí não tinha assim, aquele encaminhamento formal para Caróis. Mas depois Deus confirmou, sobre o treinamento, que ele teve uma revelação também, que convergiu. Só que no dia que eu fui lá, no DEPEN, para levar um documento assim, digital lá, com históricozinho, com algumas informações assim, tal, da minha vida ministerial, para entregar para o pastor Santana. Aí estava lá o pastor Joãozinho se despedindo para ir para Guiné-Bissau. Aí eu falei um pouquinho aqui, assim, tal. Pastor, quando vem aqui, não sei, tá assim, quando vem aqui, quem sabe daqui a 4 anos, ele falou assim, pastor, até breve. Ele não entendeu tal, porque esse breve que falei. Eu sabia que estava já com o pé na estrada para ir para Guiné-Bissau. Eu sabia que não ia demorar. Mas não disse aí que ia para lá, porque eu esperei primeiro falar com o professor Santana, assim, tal. Confirmar, todo professor assim, tal. Aí, fui entregar para o professor Santana lá o documento, cheguei lá, entrei na sua sala lá com o Irani, com na mão um documento assim, lá, assim, digitado. Aí ele disse, o que é que vocês querem, de que se trata? Ele muito assim, tal. Pastor, estamos aqui, chamado para a África, estou aqui com a tradução da igreja. Tá? Para onde você quer ir, tá? Você vai, né? Essa palavra basta. Pastor, Guiné-Bissau, Afro-Ocidental. Ok, eu vou orar, tá assim, outra coisa eu lhe chamo. Com 15 dias, tal, delegação do pastor Lemuel, venha para cá, para as malas, para ir para Guiné-Bissau. Só que aí veio o processo da Caróis, que aí estava nesse intercurso, tal, Deus já tinha nos revelado, que sobre isso Irani pode depois detalhar, que foi uma convergência, que eu entendo que a nossa igreja, por causa do Senhor, tá, ela tem uma estrutura de enviar alguém para o campo, sem preocupação com assim, tal, intermediário, porque a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja centenária, tem uma estrutura assim, tá. Mas dá para o Senhor que essa parceria fosse feita. Glória a Deus. E depois eu entendi por quê. Porque lá em Guiné-Bissau, a Carol depende de parcerias como da IADES, assim, tal. E foi muito bom, muito produtivo para o do Senhor, e depois tudo convergiu para se cumprir, e é uma bênção poder trabalhar também em equipe. Glória a Deus. Irmã Irani, chega aí nesse ponto de conversar com o pastor Raimundo, né? Guiné-Bissau foi confirmado, e aí surgiu essa oportunidade de ir para São Paulo, né? Interior de São Paulo ali, passar por esse treinamento. Mas havia uma revelação também de Deus. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal de casa como é que tudo foi confirmado através de uma revelação de Deus, né? Sim. Graças a Deus, o nosso Deus, ele é misericordioso, né? E ele nos faz essas surpresas. Deus tinha nos mostrado, né, em revelação, um avião no aeroporto, eu e Batista descendo uma rampa para esse voo, e eu dizia, para onde? Aí eu olhava na minha mão, tinha 2 passagens, aí aquela voz dizia, é para São Paulo.
Aí eu despertei daquela revelação e disse para o meu esposo: antes da gente ir para o campo transcultural, nós vamos passar por um treinamento, por alguma coisa em São Paulo. Eu não sei o que é, mas é em São Paulo. Aí quando veio a confirmação que o treino tinha que fazer o treinamento Cairós para trabalhar com a Cairós junto ao pastor João Henrique, em Guiné-Bissau, teria que passar pelo treinamento Cairós. Então, nós fomos assim dentro de uma semana, como ele falou, despedir de igreja, entregar a igreja, eu pedi licença de trabalho e viajar para o treinamento em São Paulo. Chegando no treinamento em São Paulo, eu chorei 3 dias, foi um choque muito grande. Eu pensava que eu já era assim livre dos filhos, né, que já estavam tudo adultos, mas tomaram o celular. Aí, como eu ia saber se tinha chegado do trabalho, se não tinha, coisa de mãe, né? E ali, 3 dias, eu fiquei assim, meu Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui? E era uma correria, muito frio, muito trabalho, né? Trabalho pesado também. E todo um contexto diferente do nosso. E ali, depois de 3 dias, eu compreendi e vi que era o Senhor que queria realmente a gente ali. Né? E quando meu esposo disse, você quer voltar? Eu disse, não. Deus tem um chamado com a gente e revelou isso aqui para que a gente suportasse. Não era coisa tão assim difícil de superar, não. É porque foi um choque grande para a gente sair do Nordeste quente, chegar numa temperatura muito baixa, estava muito baixo, muito frio, né? A gente também passando pelos problemas na família, né? De ajuste de filhos, onde ia ficar e tudo. E, de repente, né, Deus nos levou e fez a gente entender. E Deus já tinha me revelado antes a Kombi da Cairós, que ela é revestida de madeira, tipo uma fórmica por dentro. E Deus tinha me mostrado um carro revestido de madeira, eu e Batista dentro, o povo falando uma língua que nós não conhecíamos, que na realidade era o espanhol, que a gente foi conhecer na Cairós, né, ter convivência com o espanhol na Cairós, cheio de malas. Mas até então, no aeroporto, entrou eu e Batista no carro da Cairós e não via tanta gente assim. Quando chegamos na rodoviária do Tietê, embarcou uma família missionária que estava voltando de férias. Aí era com os filhos, as malas, e eu e Batista bem imprensadinho dentro daquele carro. Eu disse mais uma coisa, né, que o Senhor, e eles falando em espanhol, disse mais uma coisa que o Senhor tinha falado e ali estava se cumprindo. E isso serviu para que no treinamento eu lembrasse. Está difícil, vou superar. E ali a gente viu as estratégias do treinamento, é justamente para mostrar o choque que nós vamos ter em outro país. Outra cultura, totalmente diferente da nossa, né? As regras que a gente precisa de crachá para entrar e sair daquelas reuniões, não podia esquecer o crachá. É o nosso passaporte, porque lá a gente não pode se ausentar de uma cidade para outra sem o passaporte, né, ali dentro mesmo da Guiné-Bissau, e passar por aqueles problemas de golpe militar, aquilo tudo, a gente ter também uma postura já trabalhada, não é um preparo já para aqueles superar aquelas dificuldades. E quando chegou no campo, eu me senti muito bem, não fui chorar no campo, não tive choque forte no campo, porque já tínhamos passado pelo treinamento. O treinamento ajudou muito. Quem tem uma chamada transcultural, eu aconselho fazer, não só na Cairós, mas em qualquer outra agência, que faça um treinamento para transcultural, porque realmente precisa. E quando a gente chega lá, que vê as dificuldades de lá, a gente diz, não, mas a gente passou o treinamento, era para superar isso aqui. E realmente deu certo, né? Deus abençoou grandemente. Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez com Conversa de Obreiro, recebendo o pastor João Batista Pinheiro, já se emocionou aqui, já chorou, relembrando os relatos, a sua esposa, a irmã Irani, e nós já estamos chegando à reta final aqui do nosso programa, mas chegamos aqui no início dessa ida para Guiné-Bissau. Eu queria que o senhor falasse um pouco das particularidades, como é que foi a chegada, como é que foi o trabalho realizado ali, não só em cidade, mas em aldeias, não é verdade? E tanto outros lugares. Como é que foi a questão do trabalhar de Deus ali na vida de vocês em Guiné-Bissau? Então, antes de adentrar a esse ponto que está sendo abordado, né, sobre o treinamento, um ponto muito importante da vida do obreiro chama-se submissão. O relacionamento que nós vivemos em qualquer lugar do mundo,
em especial na igreja, né, no campo local ou transcultural, a questão de hierarquia e submissão pesa muito na vida de um obreiro. O sucesso de um obreiro está muito na sua submissão aos seus pastores, à sua liderança, não importa quem for, sem nenhuma arrogância tal. No treinamento Carote, né, eu me submetia a uma menina que tem idade de ser minha filha. Olha tá, só. Mas era era aprovado, era testado, colocado numa situação muito delicada assim, tá, assim, para provar a sua submissão a uma menina, com 2 respeitos, assim, tá, mas era minha líder na semana, eu podia fazer o que fizesse. Tá? Não, nada de mais lavar banheiro, varrer o chão, isso aí não é desonra nenhuma. Claro. É muito simples tal. Mas por trás tem um princípio. Princípio, Não é você fazer, varrer uma coisa assim, cortar lenha, cavar buraco. Isso aí, em si, Normal. pode não ter nenhum valor Claro. assim tal para um ministério. Claro. Mas por trás tem um princípio, você ouvir e cumprir regras tal, e ser submisso tal. E aí isso é importante realçar, que cada obreiro precisa aprender submissão a seu pastor. Pode ser um jovem, tá? Mas ele tem que levar em conta essa obediência a Deus, aos seus pastores, e trabalhar com lealdade a seu pastor, ao seu líder. Pode até algum ponto discordar tal, mas com respeito e ética, e buscando consenso e somar. Nunca dividir. Glória a Deus. Porque ninguém vai longe se não até por esse caminho da obediência, submissão à palavra do Senhor e ao seu liderança. Então, o treinamento é muito disso. Depois vem entender que o princípio que era ali testado assim, cada pessoa tal, Submissão. era a submissão, e você respeitar as diferenças e valorizar o que o outro faz. Tal. Olha só. Então, isso é muito importante. Depois vem entender isso aí. Eu tinha já o curso de Serviu para o campo lá, né? já tinha bacharel em teologia, assim, antropologia, mas ali foi um curso muito importante, porque você, na prática, você é testado, vê quem é você por dentro um pouquinho, porque as reações falam muito mais do que as ações, tal. Verdade. E isso aí você é testado. Então foi muito bom, tal, e eu acho que vale a pena realmente treinamento, quer seja lá fora ou aqui, onde tiver uma chance de treinar, aproveite isso e aprenda que realmente você pode ir muito adiante se você for obediente ao Senhor. Muito bem. Chegada aqui na Bissau. Aquele momento de viajar, tal, passagem, movimento, isso digamos, é um momento assim, até de você sentir-se mais à vontade, tal. Enquanto está viajando, tal, aeroporto, é cansativo sim, mas é toda uma movimentação, assim, se vai se despedir assim, você vai se despedir e tal, É muita festa, isso é bom, até para você é motivação e tal. Mas chegando lá, cai a ficha. Que ficha que caiu lá? Quando eu cheguei lá em Guiné-Bissau, tal, já assim, anoitecendo já, lá não tem energia, tal, o país na escuridão total, tal, sem energia nenhuma, tal. Nem na capital? Nem na capital, É escuridão total, O país estava em crise, tal, depois do golpe militar que aconteceu anos atrás, tal, não tem nem gerador, não tinha nada, tal. Era realmente só lua quando tinha lua, tal, hoje está sendo caso. Então, anoiteceu, tal, chegando na casa da sua assim, uma velinha, tal, um painel solar, coisa assim, um geradorzinho particular, o que tal. Quando chega ali, que você chega ali, tal, que é reasmata, assim, assim, você sente, eu pensei o quê? Bom, eu vim aqui para morar, tá? Não vim para passear, tal. Veio em mim aquele sentimental de cair a realidade. Não vim passear, nem fazer assim, tá, turismo, eu vim para morar aqui, tá? Era no mínimo 2 anos para voltar, 2 anos. Tem canto que é 5 anos, tá, assim, para você voltar a estar no seu país, de acordo com a necessidade, assim, com a igreja também se faria. Mas pela Carote, ela permite que com 2 anos você pode voltar da sua igreja, assim, para um encontro com o pastor tal, assim, e a ver também questão também de saúde também, que lá no país muita dificuldade assim, de saúde, não tem muita opção. Qualquer check-up é fora do país, tal. E a gente já tem alguns cuidados que tem que, com 2 anos, no mínimo, tal, você voltar, tal. Mas 2 anos para quem vai morar, tal, no outro contexto diferente, tal, queira ou não, é um desafio, tal. E ali naquela escuridão, tal, eu senti que ali que cheguei, com toda uma assim, tensão, tal, de como seria assim, o país, a sua dificuldade, assim, tal. Então caiu a ficha nesse sentido, que não era um passeio, era para morar, tal, e deixar aquilo para trás. Tá? Aí Joãozinho, muito assim, bem assim, humorado, aí ligou para o Brasil, falou com o Gilberto, Pastor Gilberto,
já pousou a águia aqui e tal, né? Tal, assim, tal. E a gente deu, queira ou não, por dentro, né, aquela tensão tal, de como vai ser tal, todo mundo falando crioulo, né? Ou algum dialeto assim tal, país sem energia, tudo diferente tal, o culto também diferente da sua liturgia. Então foi outro mundo que nós adentramos, mas quando veio a configuração do chamatal, era um bálsamo. Estavam abertos ali para qualquer coisa. Claro. Ali chegando, ainda bem que tem ali uma equipe, né, a nos receber, né? O bom de ir já com alguém lá esperando, assim, tá, uma base, assim, missão, ou assim, tá. É bom que você já sinta assim, recebido, acolhido, e vai ter facilidade de inserido na cultura, no caso, assim. Então foi muito bom, tal, muito interessante. Quando o senhor chegou lá, tinha uns irmãos aguardando. Lá tem já uma equipe lá, né, assim, da Carol lá, tá no país, tal, é permanente, há muita rotatividade, né, com questão da malária, tal, vai e vem, tal, assim, então lá há muita rotatividade, mas sempre tem alguém lá, tal, na equipe lá, para receber. E Joãozinho, muito amigo, uma pessoa de Deus assim, tal, você me recebeu ali e tal, né. Quando cheguei lá que vi pão, né, na mesa, tal, aí foi uma alegria, porque eu achei que lá não tinha pão, nem tinha nada, tá. Só mostrava ali o pior claro. Mas tinha pão, tal, tinha salsicha, tinha tudo lá importado, tal, mas, claro. Mas tem, tal. Aí para mim foi um alívio, porque eu achei que lá só tinha coisa assim, bem tribal, tal. Aí para mim foi um alívio, aqui tem pão assim, diferente daqui. Mas quando vi pão lá, aí daqui tem pão, né? Acho que tem salsicha, tem. Então fui me animando assim, porque eu achei que ali ia ser um negócio, mas só o negócio lá do mato, né? Assim, tá, a imagem da África é um negócio muito além tal do que a realidade. Tem um lado ruim, assim, quer dizer, da pobreza, assim, dificuldade, tem muito tal, nas aldeias então. Mas tem também o seu lugarzinho que você consegue moldar um pedacinho do Brasil, tá? Tudo é importado. Mas a sua igreja que manda, ela dá a condição e você consegue manter minimamente a condição de ali poder estar e caminhar bem, tal. Então, aí começou a conviver com essa realidade, tal, e eu tive a alegria de poder já assumir lá a congregação, lá, um irmão que era de Guiné-Bissau, tal, um missionário, que era guineense, tinha Pepel, vinha para o Brasil de frequência, que é aqui do Brasil, eu assumi a congregação dele lá, em Missalanca, durante 6 meses, tal, e também fiquei na casa dele lá, assim, já aquela montadinha e tal. Aí eu fosse pouquinho, comprar umas coisinhas aqui, outra lá, pensando com calma o que ia comprar ou não e tal. Aí vai montar a minha casa, devo ter que fazer isso com facilidade e tal. E também o crioulo, passei já a me esforçar para ter o crioulo, em pouco mês já estava já com essa domínio do crioulo. E já como jeito de congregação, tinha que ser ousado. Paguei alguns micozinhos aqui lá, tal, King Kong, não sei. Mas avançamos e deu certo, graças a Deus. Isso foi o início do trabalho. Irmã Iranico, e aí a realidade diferente, terra sem luz, havia uma crise política, econômica. Hoje em Guiné-Bissau a realidade está um pouquinho melhor de quando vocês foram para lá. Mas houve o choque ali daquela, apesar de ter passado pela escola, mas era diferente do que havia se ouvido, né? É verdade. Ali, quando a gente chegou, realmente, aquela escuridão, né? Aquela coisa toda, a gente vê na situação totalmente diferente do Brasil. A língua, quando a gente acordou pela manhã, eu abri a janela assim do quarto dos filhos lá do pastor, que nos acolheu, olhei, eu disse, meu Deus, o que é que eles estão falando? Eu não estou entendendo nada, não é? Mas, graças a Deus, depois Deus nos deu as condições de falar, né? A língua do crioulo. Vendo aquelas mulheres no poço, né? Tirando água, e a gente vê muita mulher carregando muita coisa pesada, né? E os homens mais sentados. Então a gente vê nas crianças, as mulheres, né? As mulheres com as crianças nas costas, amarradas num pano, né? Que eles chamam o bambu. E assim foi tudo muito diferente, né? E o missionário chega 40 dias, é lua de mel, né? É foto, é coisa diferente, né? Quer conhecer a cultura, tudo é novo, também cria muita curiosidade em tudo. Mas aí depois dos 40 dias, aí vem a saudade de casa, né? A saudade do Brasil. Mas eu digo para o irmão, nem doente, como eu estive lá em 2013, eu queria voltar. Eu dizia, meu Deus, eu não aceito eu voltar, porque em 2013 eu tive que vir para fazer uma cirurgia. E eu dizia, eu jamais queria sair do campo, me ausentar do campo, porque estava doente. Mas aí aconteceu, eu tive que vir, fiz uma cirurgia, graças a Deus me recuperei. No início de 2014 retornamos. Mas, assim, nem na dificuldade que a gente passava lá, eu sentia vontade de voltar.
Eu quero frisar, no ano de 2014, quando a gente já estava para voltar, eu tinha feito a cirurgia, estava para voltar, o Senhor me deu uma revelação. Uma grande onda vindo para Guiné-Bissau. E eu estava no porto, eu, meu esposo e a equipe da Cairóis, que é a equipe de missionários. A gente subindo uma ladeira, correndo, e eu olhando para trás, dizendo, essa onda está vindo. Se ela vier, vai acabar com tudo isso aqui. Aí eu subia correndo, eu, meu esposo, com medo daquela grande onda que estava levantando. Quando eu chegava lá em cima, olhei e vi a onda se desfazendo. Era uma calçada como essa aqui, a onda barrava nela e desfazia. Mas eu olhava para trás e dizia assim, o Senhor freou a onda, porque se ela tivesse vindo, seria uma grande destruição. Aí tá, despertei dessa revelação, contei ao meu esposo e disse para ele, nós estamos voltando para Guiné-Bissau. Não sei se vamos passar por outro golpe militar, porque a gente tinha passado em 2012. Outro tempo de problemas no país, né, e aquela coisa toda. Fronteiras fechadas, falta de voo, tudo isso a gente passou em 2012. Aí eu disse, vamos passar alguma coisa lá, pode ser, né, golpe militar, não sabemos, mas vamos orar, porque Deus já tinha mostrado que ia frear a onda, que não ia destruir. Quando chegamos em Guiné-Bissau, aí tivemos a surpresa de saber que aqueles países ao redor estavam com o ébola. E o ébola estava matando muita gente ali, na Guiné-Conakry, Serra Leoa, Libéria, e é tudo vizinho ali, né? E é uma corda que separa, né, a fronteira de Guiné-Conakry para Guiné-Bissau. Então, os comerciantes ficam passando, não é? Eles ficam só passando ali, indo e vindo. E eu dizia, meu Deus, né, a qualquer momento a Guiné-Bissau poderia ser atingida por aquele vírus. E o governo preparando umas salas, umas coisas lá, com medo desse vírus. Eu sei, irmãos, que a gente começou a orar, os missionários chegavam lá em casa, irmã Irani, eu tenho criança pequena, como vai ser esse país se entrar esse vírus? E eu dizia, não vai entrar não. Aí um dia eu cheguei para Batista, ele disse, conte para a equipe, porque na época ele estava como líder da equipe, Cairóis, em Guiné-Bissau. Ele disse, filhinha, conte para a equipe, que é para a equipe ter, né, mais fé no que Deus lhe mostrou, e a gente está em campanha, orando e pedindo às igrejas também que ore por nós, para esse vírus não entrar na Guiné-Bissau. Aí eu contei para a equipe, eles se animaram, começaram a pedir oração nas igrejas para que o vírus não entrasse na Guiné-Bissau. As igrejas do país, a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, tudo em oração para que não entrasse o vírus, as igrejas de Natal também orando. E finalizando a história, o primeiro-ministro, quando terminou o surto do ébola, foi para o rádio e a televisão de lá e disse assim, não sabemos o que fizemos para merecer, mas o vírus do ébola não entrou na Guiné-Bissau. Aí eu dizia, mas nós sabemos, porque a igreja orou, o Senhor tinha mostrado que não ia entrar. E até hoje o vírus do ébola não entrou na Guiné-Bissau, porque Deus guardou, porque Deus protegeu. Nosso Deus é maravilhoso. E grandes livramentos Deus nos deu naquela terra, né? Graças a Deus. Que coisa linda. Que coisa linda ver esses relatos, missionários, saber que a oração, ela é um propulsor, né? Ela é quem, de fato, vai onde a gente não pode ir. E, pastor João Batista, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa, mas antes a gente não poderia encerrar antes de falar da IADERN em Ouro Branco. O senhor está hoje lá, né, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ouro Branco. Nós vamos chegar já em Ouro Branco. Finalizando a questão da missão de Guiné-Bissau, fala os trabalhos que foram feitos lá, as congregações, quais foram os maiores avanços, só para a gente já ir para Ouro Branco e encerrar. Ok, então, ainda para fechar aquela questão da revelação, que o senhor disse, em 2 anos, tomei um iniciativa para te ajudar em Guiné-Bissau, se cumpriu, né? No ano de 2009, o pastor Jairo Caio, ele foi lá em Guiné-Bissau, nos visitar lá, ajudar lá, passou lá 15 dias lá conosco, né? E um dos meus, que o senhor falou que ia levantar e levar até lá, se referia, né, ao companheiro de missão e tal. Então, já foi lá, por conta própria assim e tal, não depende ainda não. E aí cumpriu literalmente, né, em 2 anos que o senhor falou,
ele chegar lá em Guiné-Bissau para levar um apoio transcultural lá ao trabalho que nós estamos lá desenvolvendo e tal. Nessa época já em Pontazé, que é outra aldeia de atender a Balanta, e foi uma bênção, sua ida ali, passar ali conosco, graças a Deus. Então, lá em Guiné-Bissau, nós trabalhamos com a plantação de igrejas e ação social. Nesse sentido, nós devemos lá 4 projetos, né? Projeto, nosso púlpito na aldeia de assim, tradição muçulmana, né? Uma escola esse trabalho. Uma escola. Com o projeto ID, que é Filme nas Aldeias, né? Aí tem um DVD, né? Filme Jesus, nos dialetos africanos lá, de Guiné-Bissau, sim, vários dialetos lá tal, e também no crioulo, né? O projeto Boa Semente, que como é que funcionava a questão do cinema? Só pra gente... O senhor falou que não tinha energia lá, não tem. Como é que funcionava a questão do cinema? Então, um geradorzinho portátil, a gente levava para a aldeia, né? Um gerador, um pano, né? O data show, assim, o notebook e tal. E ao ar livre, a gente montava todo esse cenário assim, com bambu e com pano branco, ao ar livre assim e tal. Aí, você para passar o filme Jesus no seu dialeto, e vinha a comunidade para assistir esse filme, ou nos bairros de Guiné-Bissau, ou nas aldeias. E era um ponto muito importante, até porque lá, sem energia, ele não tem televisão, não tem acesso a isso. Então, é algo assim muito atraente, uma coisa assim, para ele assim, muito extraordinária, que realmente você há de perceber que a criancinha nunca viu uma televisão, ver um pano estampado dentro da aldeia, com as imagens, né, no seu dialeto, não tem quem resista, de vir. Fascinava. Até nós também ficamos emocionados de ver tudo ali, assim, sentado assim, no chão, assim, não tem banco que faça assim. Era aquela multidão que ia assistir. E hoje, através desse filme, tem uma igreja lá plantada na aldeia de Tumbuianta, que quer dizer lugar abandonado, de Atenemanjaco, fruto desse trabalho, desse projeto do ID, que é através de filme nas aldeias. O outro também, projeto Querigma, que é com esporte e tal, que não é a minha área de esporte e tal, mas lá foi uma ferramenta de você agrupar pessoas que não podem ir a uma igreja, são proibidas e tal, se for até apanhar, porque a religião não permite e tal, mas ele pode ir a um lugar assim, sentar-se ao ar livre, e a gente leva um violão, leva a Bíblia, tem todo um trabalho devocional antes, depois eles vão lá brincar lá no esporte e tal, mas o nosso foco é levar a mensagem do Senhor e tal. Então, são projetos que deram fruto, dando fruto, e hoje existe lá um trabalho plantado através desse segmento, assim, estratégico do trabalho. Então, como é trabalho de equipe, você trabalha cooperando com outras equipes, outras igrejas e vice-versa. Tanto da Carol, que hoje lá já tem cerca de 12 congregações e tal, como também de outros também ministério. Então, há muita integração, muito intercâmbio, até porque um país onde metade assim, de religião assim, está fechada, então a igreja se une para se fortalecer e ter uma união nacional. Mensalmente, ao encontro de todos os missionários que podem comparecer, para tratar de assuntos de comum interesse no campo, devocionais. Mas também é uma confraternização. Testemunho, e também tem um momento de refeição, isso é mensal. Então, é muito bom isso aí, e você se sente um pouco mais perto do Brasil, né? Porque a maioria são do Brasil. E aí, a gente trabalhou com congregações, construção de templos, também de escola. A minha área de construção foi uma ferramenta muito útil nessa área aí, tal, e ali a parte de pedagogia, de formação de professores alfabetizadores nas escolas também, tal, e também construção também de seminário lá, em parceria da Carol com o coreano lá, tal, está lá em construção ainda. Enfim, é muito o que fazer. Então, cada um tem o seu talento. O que você tem a levar e a fazer, lá está precisando, tal. É um país que carece de tudo. Você imaginar, eles estão precisando, tal. E aí, às vezes, a gente vê o lado, assim, da ação, assim, da evangelização, mas também a ação integral, porque um povo que está lá sobrevivendo, então o que você faz lá, para ele é muito valioso. E a pessoa vai pronto para também assistir aqueles que estão mais perto de você, dentro do possível, tal. De modo que lá, hoje também temos obras nacionais já na frente de trabalho lá, porque a preocupação nossa era formar discípulos, obreiros. Locais. Sim. E lá, a gente hoje já tem lá, à frente das congregações, irmãos lá assim, guineenses, lá, nacionais, tal, na frente da escola, nas congregações locais também, avançando lá com o trabalho. Tudo de lá. Tudo de lá.
Em alguns cantos tem missionário, que aqui é Pé Grande, mas lá em Bafatá, no leste do país, onde nós trabalhamos lá algumas vezes, então lá predomina a liderança já nacional nas congregações, porque foram formados desde a sua infância, adolescentes, que vem sendo trabalhado, e hoje já tem alguém também já cursando, curso teológico lá no Instituto da Igreja Nacional Evangélica, que é fundado pelos ingleses, na época colonial, o Instituto de referência, já tem irmão lá sendo formado, são 4 anos de bacharelado internado e tal. Sai lá, uma massinha fina, sai lá prontinho e tal, né? Porque lá o negócio é assim, muito pesado. Lá não tem moleza não, dá. É formação de caráter, teológico, tal, de conhecimento e tal. Enfim, aí o outro já saiu, já terminou, está em Bissau, lá cooperando lá na igreja lá em Bissau. E outra já entrou agora, outra filha lá também, de Bafatá, nesse instituto lá, está lá trabalhando. E através dos irmãos que cooperam, ainda conseguimos acompanhar os irmãos com o apoio que eles precisam lá para poder avançar com esse conhecimento teológico, que é uma preparação, porque amanhã eles vão ser a liderança nacional. Então, você investe nesse obreiro e realmente é uma grande retorno, né? Porque já estão lá prontos para servir, até melhor do que nós, que dominamos toda a cultura e a língua local, né? Um investimento até de em casa mesmo, investe em casa, né? Tal. Então, lá em Guiné-Bissau, vou dizer assim, é um país que na região ali é o único praticamente que Deus tem assim, abençoado, que a questão aberta é laico, porque ao redor ali a pressão é forte, muita perseguição, dificuldade. Em Guiné-Bissau é um mistério de Deus com aquela nação ali, é pequenininha, mas Deus tem ali feito um grande trabalho de preservar a liberdade, pois é laico e tal, e há muito peixe e pouco pescador. Então, Jesus diz aquela frase, hoje está bem atual, a seara é grande e pouco ceifeiro. Rogar o Senhor da seara, porque manda mais ou menos para a sua seara, no caso. Tá? Pode dizer que a missão hoje deve ser feita simultaneamente. Enquanto se faz aqui, faz lá também. Enquanto se faz lá, faz também aqui. A igreja cresceu no Brasil, a igreja é uma potência hoje no Brasil. Então tem condições bastante de fazer muito mais. Enquanto faz aqui, faz lá também. É simultânea, porque já é a última hora e não se pode mais esperar muito tempo de terminar aqui para fazer lá. Felizmente, nossa igreja, graças a Deus, que tem uma missão missionária muito boa, já vem há anos trabalhando nessa direção, e eu creio que com esse entusiasmo aqui da nossa igreja, e aqui no Seridó, por exemplo, o pastor Isaac, outros mais estão se levantando com essa visão de parceria, isso é muito bom, eu creio que muita gente vai se levantar, e Deus vai abrir as portas, vai escancarar as portas, para que nações que estão clamando tenham essa atenção da igreja no Brasil, de avançar, buscando alcançar os povos não alcançados ou pouco alcançados, através de projetos ousados que o Senhor vai confirmar certamente em cada propósito. Glória a Deus. Pastor João Batista, estamos chegando ao final do nosso programa, e aí a gente louva a Deus por esta vida dedicada a missões transculturais, né? O que o senhor falou tem razão, né? Em Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra, né? E a gente encerra o programa falando de Ouro Branco. 6 meses em Ouro Branco, foi empossado ali faz um semestre, vamos dizer assim, 6 meses. Como é que está sendo dirigir essa igreja, liderar essa igreja, região do Seridó? E lhe pergunto, alguma semelhança com Guiné-Bissau, sertão do Seridó? Tem alguma coisa parecida aí? Então, cada lugar tem as suas peculiaridades, mas em uns pontal tem também semelhanças, mas uns pontos também, aqui como fosse um paraíso na terra, tá? O Brasil. Tirando a violência, aqui você tem tudo ao seu alcance. Lá não é fácil a situação, o país não tem dado passo na direção do desenvolvimento e tal. Então você lá tem que valorizar muito o que tem em mãos, porque assim, é difícil num país onde você depende de tudo que vem de fora, no caso. Aqui no Brasil, você hoje, qualquer interior tal, tem o acesso, ao serviço público, pelo menos o básico no caso. Mais no tocante a alguns pontos assim do interior, eu sou do interior, nasci no interior, tanto sertão, não tive dificuldade de conviver, porque eu voltei no tempo algumas décadas, no caso, assim, anos, e pude voltar às origens, aquela vida bem simples do interior, tá? Mas, assim, tem essa semelhança, Você vai numa aldeia, tá? O bom lá, que muito assim, lhe acolhe muito bem e tal, muito assim, receptivo, a submissão e tal. As crianças tem prazer em saudar um adulto, apertar a mão, assim e tal. Então, há muita essa questão de acolhimento,
Você dá um bom dia e uma boa noite a alguém tal, é uma bênção. Você não dá, é algo assim que eles assim, veem você, alguém que não ama ele no caso. Então você tem que saudar sempre. E tem saudação lá, que não é bom dia, boa noite, não. É um sermãozinho, sabe? Tá, como tá a família, o trabalho, não sei o que, tá? É um questionário antes de você entrar no assunto, tá? Eu sou do Brasil, assim, lá, eu acho que algumas vezes eu não fui assim muito hétero nesse ponto, tá? Porque o que entrar direto no assunto da construção, assim, tá? Assim, antes de entrar, eu tenho que saudar e entrar em detalhe, porque é a praxe de algumas etnias no caso lá, assim, tá? Porque lá, saudar alguém, tal, esse calor humano é muito importante, tá? Tem lugar onde o povo dá bom dia, já não é comum, você está bem? Não, estou doente, eu não estou doente não, tal. Eu cheguei aqui, como está bem, você está, como está a saúde? Eu, não estava doente não. Mas lá é comum, como está a saúde tal, como está a sua esposa e tal, assim, tal. Aqui se perguntar, já era, mas eu não estava doente, né? Quer dizer, por conta da falta de hábito desse ponto tal. Então lá, assim, há muita informalidade, e não é muito esse mundo virtual. Lá realmente é aperto de mão e tal. Então isso é bom, esse calor humano dá presente ainda, porque as pessoas se prendem muito na questão do relacionamento interpessoal tal. A questão virtual lá está chegando, mas ainda está longe de ser igual ao Brasil. Então, lá muito acolhimento no lugar tal. E eu que, no caso, assim, já tenho o cabelo branco lá tal, lá é como se fosse um grande... assim, nesse ponto assim tal. Assim, eu não quero me aproveitar disso não. Claro. Mas lá tal, eu sou obrigado tal, a entrar nesse clima, porque senão eu também não estou mostrando que eu não gosto do povo. Chego lá na aldeia, a chave da aldeia, dá o lugar para mim, ele vai para o chão, mas eu tenho que sentar na melhor cadeira. Tal. Eu fico sem jeito, porque não quero esse tratamento VIP não. Tal. Mas se eu não for lá, tal, lá pode ser humilhação. Tal. Assim, o cabelo branco lá é bem-vindo. Quando eu cheguei lá a primeira vez, a esposa do pastor Joãozinho, pastor João, você é bem-vindo aqui com seus cabelos brancos. Depois eu entendi por quê. Porque lá, no meio das autoridades, assim, da chefia tribal, assim, tal, lá das aldeias, chega lá, você é visto como alguém, tal, de muito respeito, assim, tal, e eles escutam. Até na comunidade, tal, ele quer lhe ouvir, a sua atenção, tal, porque eu acho que você detém todo um conhecimento pela sua experiência no caso, assim, tá? E aí a gente lida com isso, vendo o lado do respeito que tem tal, a um pastor, tal, a um missionário, assim, com a ação social que faz lá no campo, mas também pela sua ação de levar a mensagem do bem, de respeito, de criar a união das pessoas, enfim, são princípios que lá valorizam, e a educação na família também é importante, do respeito aos mais velhos e às pessoas que têm alguma função. Tá? Isso é muito importante. Assim. E aí tem esse ponto diferenciado, mas muitas vezes aqui no Sertão, questão assim, tá, assim, também geográfica, assim, de... essa parte também assim, Aí a gente... é um lugar que você procura dar o melhor que tem, porque estão precisando. E eu não tive, assim, dificuldade em adaptação por conta de ser do interior, e foi um ponto favorável também no chamado. Mas a questão de Ouro Branco, como é que está sendo aí essa gestão? Se adaptou muito bem ali, uma igreja missionária, né, Ouro Branco? Ouro Branco, assim, para mim foi assim, uma bênção vir para aquela cidade ali, povo acolhedor, tal, um povo que já tem uma ação de campo, assim, notória assim, ali na área rural. E eu estou me sentindo muito bem ali, por entender ali que tem pessoas que querem somar conosco, tem muita atenção por nós, respeito assim e tal. E queremos corresponder a essa expectativa do campo. E eu entendi que vim para cá, por Seridó e tal, depois entendi que é plano de Deus. Tal, porque havia uma expectativa, quando estava em Natal, a exposição da Iaderne, depois cheguei do campo, assim, de, provavelmente, por eu necessito do Estado, ficar ali na área, mas ali, próximo de Natal, assim, porque ele ia conciliar entre o trabalho da igreja com o trabalho dela na Secretaria da Educação. Tal. Mas Deus veio muito além. Então, ele mandou para Ouro Branco tal, bem distante, mas eu estou entendendo por quê. Porque estar aqui no Seridó, no campo de Caicó, você sentir em casa, no tocante também tal, a essa dinâmica missionária. Você se sente aqui no ritmo que vinha, não digo igualzinho, mas buscando adentrar um ritmo de missões também aqui com o campo do Seridó e tal. Então, eu estou começando a entender que tem um porquê de estar aqui, aqui no campo do Seridó, estar aqui com você hoje aqui e tal,
é um dos pontos que realmente eu tenho que estar aqui hoje, tá? Para aprender com os irmãos aqui, poder falar um pouquinho de missões, tá? Verdade. E também porque o Ouro Branco é uma igreja missionária e a gente chegando ali, sendo já um ambiente que lhe motiva a você avançar com essa visão sem haver nenhuma dificuldade, porque queira ou não, a igreja que é missionária, você chega, se sente em casa, porque é a visão que Deus nos motiva a nutrir, que é missões, tá? E aí, Ouro Branco está ali com algum desafio também, porque, queira ou não, a obra prossegue, mas eu louvo o Senhor porque já encontrei ali uma igreja bem assim, digamos, embasada na de missões e tal. É só passar uma quarta ou quinta e adiante, certo? Glória a Deus. Pastor João Batista, queremos agradecer ao senhor, à irmã Irani, viu, ao pessoal que ficou até agora, até esse momento aí, acompanhando o nosso programa, que o pessoal está participando aí, ó. A esposa do pastor Isaac, irmã Iracilda. Irmã Iracilda, manda uma participação para a irmã Iracilda. Oi, Iracilda. Iracilda, paz do Senhor. Estou muito feliz aqui de estar nesse campo junto com vocês. Deus abençoe a irmã grandemente. Glória a Deus. Também aqui, demais irmãos participando do nosso programa, né? Irmã Santana, a gente já falou, outros mais que estão participando. Que Deus continue abençoando vocês. A gente quer agradecer ao pastor João Batista. Mas antes da gente encerrar aqui a nossa transmissão, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa de obreiro, aquilo que a gente combinou, né? Aquela palavra em crioulo. Esse homem que está aqui passou 10 anos na África, gente. Aqui tem experiências para contar. Quem sabe a gente outra vez se encontra aí no Conversa de Obreiro para fazer uma parte 2 das histórias, né? Mas vamos aqui, fala no dialeto, no crioulo lá, um versículo bíblico para o pessoal que está em casa. Então, o versículo é mais, assim, um dos mais assim, conhecidos da Bíblia, e também evangelístico, João 3,16, né? João 3,16, né? Assim se diz em crioulo. Deus ama de muito demais, toca dar-se único filho, para tudo aquilo que você está e cata perde, mas está tendo vida com o catacaba. Olha só. João 3,16. Glória a Deus, Deus lhe abençoe, pastor. A missionária foi pegar o violão aqui, a irmã Irani sugeriu aqui um louvor. A gente vai encerrar com esse louvor, tá bom? Vamos tentar aqui no improviso. Não foi combinado não, viu, irmão? Mas a gente tenta no improviso. A gente quer agradecer a você que ficou até agora. Amanhã começa a Eboerne. Era da Eboerne que eu ia falar, mas também da nossa EMITS, de dias 19 a 1º de agosto, 19 de julho a 1º de agosto, tem a 7ª edição da EMITS. Você pode participar da nossa escola missionária, escola de treinamento estratégico para o sertão, no templo sede da ADC, será ali a abertura da nossa 7ª edição da EMITS. Vamos encerrar com louvor aí, né? Fique com Deus, em breve a gente volta com outra conversa de obreiro para a edificação da tua fé. Em crioulo? Fique à vontade. Ou pode ser em português? Ok. Vamos cantar esse hino em crioulo, depois vou traduzir para os irmãos, para que haja entendimento do que diz o hino. Jesus, cubim de céu, toma corpo de homem, senta e morir, suma um ladrão. Jesus, cubim de céu, toma corpo de homem, senta e morir, suma um ladrão. Suma um ladrão. E aí, ó, um ladrão. Suma um ladrão. E aí, ó, um ladrão. Pabia de mim, pabia de bom. Pabia de mundo, comanda Cristo morir. Pabia de mim, pabia de bom. Pabia de mundo, comanda Cristo morir. Cristo morir. E aí, ó, Cristo lanta. Cristo morir. E aí, ó, Cristo lanta. Será mim um canaceta morre assim. Será bobo canaceta morto estranho. Será mim um canaceta morre assim. Será bobo canaceta morto estranho. Pabia de mim, pabia de bom. Pabia de mundo, comanda Cristo morir. Pabia de mim, pabia de bom. Pabia de mundo, comanda Cristo morir. Cristo morir. E aí, ó, Cristo lanta. Cristo morir. E aí, ó, Cristo lanta. Diz assim:
Jesus que veio do céu, tomou corpo de homem, aceitou morrer como um ladrão. Por minha causa, por causa de você, por causa do mundo, por isso Jesus morreu. Por minha causa, por causa de você, por causa do mundo, por isso Jesus morreu. Ai, Jesus morreu. E aí, oh, ele ressuscitou. Se fosse eu, nós estaria morrer assim. Se fosse você, nós estaria uma morte estranha. Se fosse eu, nós estaria morrer assim. Se fosse você, nós estaria uma morte estranha. Por minha causa, por causa de vocês, por causa do mundo, por isso Jesus morreu. Por minha causa, por causa de vocês, por causa do mundo, por isso Jesus morreu. Ah, Jesus morreu. E aí, oh, Jesus se levantou. Amém. Deus abençoe, a gente fica por aqui. Deus abençoe, pastor João Batista. Eu ficar com esse relato, essas experiências. Se eu posso dos irmãos, para outras vezes precisar, né? Poder compartilhar assim, para a glória do Senhor. Deus abençoe, irmã Irani. Obrigada, irmão Jodinaldo, e a todos que estão, né, nessa live. Que Deus abençoe a cada um grandemente. Deus abençoe vocês. A gente volta em breve, logo aí com outra conversa de obreiro. Deus abençoe.